enfraquecendo, no decorrer do tempo, a violência instauradora do direito por ela representada. Isso dura até o momento em que novas violências ou violências anteriormente reprimidas vencem a violência até aqui instauradora do direito, fundando assim um novo direito para um novo declínio. É na ruptura desse círculo atado magicamente nas formas míticas do direito, na destituição do direito de todas as violências das quais ele depende, e que depende dele em última instância, então, na destituição da violência do Estado, que se funda uma nova era histórica. Percebam aqui, então, que esse texto de 1921 é um texto absolutamente profético em relação ao texto que nós vamos encontrar no Espólio de Benjamin em 1940. Está, portanto, uma espécie de indicação precisa daquilo que vai ser a tese 8 e depois a tese 16. Eu repito, isso dura até o momento em que novas violências ou violências anteriormente reprimidas vencem a violência até aqui instauradora do direito, fundando assim um novo direito para um novo declínio. Ou seja, a violência mantenedora do direito, vale dizer, portanto, os aparelhos de Estado, uma vez consolidados, acabam por enfraquecer o ímpeto revolucionário originário e por ser destituído, portanto, suprimido por força de novas violências, que por sua vez se cristalizam e consolidam até que uma nova alternância aconteça. Isto é, isso dura até o momento em que novas violências ou violências anteriormente reprimidas vencem a violência até aqui instauradora do direito, fundando assim um novo direito para um novo declínio. É na ruptura desse círculo atado magicamente nas formas míticas do direito, na destituição do direito de todas as violências das quais ele depende e que dependem dele, em última instância, então, na destituição da violência do Estado, que se funda a nova era histórica. Quer dizer, a violência pura, a violência divina, é, para Benjamin, uma violência que depõe, destitui o direito, nem o institui, nem o mantém, vale dizer, é a forma de violência que destitui a violência estatal. Percebam, portanto, como Benjamin, de novo, aqui, retoma as duas objeções centrais contra as quais ele vai se mover mais tarde nas teses contra o conceito histórico. Em primeiro lugar, contra o materialismo dialético intervido deterministicamente, como se a revolução fosse necessariamente se produzir em virtude do próprio desenvolvimento histórico, da própria dialética da história. Ele está mostrando aqui é que o que se produz, digamos, naturalmente, deterministicamente, não é propriamente a revolução, mas é essa alternância, por assim dizer, viciada entre uma violência que institui o direito e uma violência que o conserva. É só isso que se repete ciclicamente, como se dá toda e qualquer repetição mítica. De fato, uma ruptura desta rigidez mecânica do mito só é possível através de uma violência que rompa esse círculo vicioso das oscilações, através de uma violência, portanto, que deponha o direito e destitua, suprima o próprio Estado. É isso que Benjamin entende como sendo o equivalente da greve geral proletária do Sorel, que ele chama, portanto, de violência divina, de violência pura. Ora, vocês percebam, portanto, que ele está aqui polemizando contra o determinismo marxista, então dominante no tempo dele, mas está polemizando também com o fascismo, com o Schmitt, e está dizendo, não senhor, não se compreende este tipo de violência com categorias jurídicas. Já eu termino, viu, gente? Só um minuto. Eu gostaria de terminar o argumento para depois a gente
discutir se vocês quiserem. Eu disse que a coincidência de datas não é, digamos, desprezível, ela não é inteiramente fortuita e muito menos irrelevante, porque em 1922, logo menos de um ano depois da publicação de Para a Crítica da Violência, Schmitt publica aquele que talvez seja o seu livro mais famoso, que se chama A Teologia Política. É na teologia política que se encontra o desenvolvimento conceitual pleno e amadurecido do conceito de estado de exceção. Tudo se passa, portanto, e essa é a sugestão de Giorgio Agamben, como se entre 1921 e 1922 Schmitt e Benjamin estivessem dialogando um com o outro, um contra o outro, sem jamais se mencionar. E o desenvolvimento pleno do conceito de estado de exceção, no livro de Schmitt chamado Teologia Política, seria uma resposta ao texto de 1921 de Walter Benjamin para uma crítica da violência. E aqui, na teologia política, Schmitt não mais trabalha com a diferenciação entre ditadura comissária e ditadura soberana, mas ele vai desenvolver um conceito de exceção que vai ser de uma importância extraordinária para tudo aquilo que se refere à filosofia política e à filosofia do direito. A ideia, circunscrita a golpes de Machado, é mais ou menos a seguinte: é um grande erro pensar o direito do ponto de vista normativo, de um ponto de vista referido fundamentalmente a normas. Trata-se de uma visão míope, compreender o direito a partir das leis, a partir das normas, porque isto não permite propriamente um discernimento daquilo que é a essência do fenômeno jurídico. Para Schmitt, aquilo que torna possível discernir a essência do jurídico é precisamente um processo decisório. A saber, não se compreende o elemento propriamente jurídico da sociedade senão a partir do conceito de decisão. Direito não é norma, direito é fundamentalmente decisão. E não qualquer decisão. Bom, formulando de outra maneira, tudo aquilo que é essencial no direito limita-se à decisão, mas lá onde a relação entre o jurídico e a decisão se mostra na sua plenitude é num tipo de decisão especial, a saber, na decisão sobre o estado de exceção. A decisão sobre o estado de exceção vai mostrar, ao mesmo tempo, a ligação entre o direito e a política e o que constitui o traço, o atributo essencial do jurídico. Justamente porque a decisão sobre o estado de exceção é o que define a soberania. Daí a célebre proposição da filosofia política, até hoje repetida ad nauseam: soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. Portanto, aqui, no texto de 1922, Schmitt responde à violência divina de Benjamin, dizendo: toda violência
mesmo a violência revolucionária é, em última instância, referida ao direito, porque ela é exceção, e a decisão sobre a exceção é precisamente aquilo que define a soberania. Ora, Schmitt vai dizer, a regra, a norma, o estado normal não explica nada, a exceção explica tudo. Se você quer efetivamente compreender o que quer que seja, é antes necessário olhar para a exceção e não para a regra. A regra só expressa o que é mediano. A regra unicamente expressa apenas o corte médio. A saber, a regra não explica absolutamente nada, mas a exceção explica a si mesma e a própria regra. Portanto, saber o que é que significa soberania é compreender precisamente a decisão sobre o estado de exceção. E isto é apreensível através das categorias jurídicas, porque a decisão é a categoria jurídica fundamental. Logo, a decisão sobre o estado de exceção não é alheia nem à violência política, nem à racionalidade jurídica. É um tipo de violência política que a racionalidade jurídica pode perfeitamente absorver. Dá para entender isso? Ora, o último lance desta briga é justamente as teses sobre o conceito de história, onde Benjamin vai dizer o seguinte: não, senhor. Esta teoria do estado de exceção é um estado de exceção entre aspas. Ou seja, a teoria schmittiana do estado de exceção é justamente o estado de exceção visto de um ponto de vista histórico referido à tradição dos dominadores, à tradição dos opressores. Lido a partir da perspectiva do conceito de história desenvolvido pela tradição dos oprimidos, ou seja, pela tradição dos dominados, a história é justamente Jetztzeit, é o tempo do agora, é o salto do tigre que pode retomar do passado, ou seja, das ruínas do passado, aquilo que pode representar no tempo do agora a efetiva emancipação, ou seja, a revolução. Ou seja, do ponto de vista de Benjamin, aquilo que então chamava-se violência divina é este salto do tigre no texto das teses sobre o conceito de história, que torna possível a instauração de uma violência que não institui nem conserva o Estado, mas justamente o depõe, o suprime. E, através disso, rompe todos os seus laços com o direito e permite, então, uma relação livre entre os homens, uma relação política não mediada pelos aparelhos de Estado. Significa, portanto, dizer que nós estamos aqui em face de um movimento de pensamento que vai de 21 a 40, e nesse diálogo permanente, de combate contra o fascismo e contra o materialismo histórico entendido deterministicamente como uma tentativa de melhorar a posição que ele chama de oprimido na luta contra o fascismo. Ou seja, neste tempo em que a exceção virou a regra. Para não tomar mais tempo de vocês, nem abusar da sua paciência, eu quero dizer que, do meu ponto de vista, o pensamento de George Agamben, sobretudo aquele desenvolvido no seu programa filosófico Homo Sapiens, Estado de Exceção, é uma retomada da tese 8 de Benjamin, fortalecida por todos esses elementos que eu dei aqui para vocês. A saber, justamente num tempo como o nosso, em que a exceção virou a regra,
que trata-se de desenvolver um conceito de história que torne possível o desacoplamento entre política e Estado, ou seja, a greve geral proletária. Obrigado.